Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas e hoje não tem passo a passo, mas eu vou mostrar para vocês 6 dicas super importantes para você colocar em prática aí no seu cantinho da costura, caso queira começar a fazer bonecas de pano. Então são dicas muito importantes e algumas coisinhas que você pode adquirir ao longo do tempo para facilitar a sua confecção de bonecas. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder o aviso dos próximos vídeos. A primeira dica é você adquirir essa caneta Micron, caso você tenha dificuldade para fazer aqueles traços no rostinho da boneca. Então, se você não é muito familiarizada aí com o pincel e prefere a canetinha, eu sugiro que você compre essa caneta. Existe na cor rosa, marrom, vermelha, preta e é ótima para você fazer contornos, cílios, tá? Olha só, a ponta é bem fininha, a numeração dessa é 005 e você encontra facilmente na internet, em lojas que vendem artigos para artesanato, em algumas papelarias também. E olha só que bacana, né? Mais um detalhe, gente. Isso aqui eu uso porque as minhas bonecas são decorativas, então não são bonecas que serão lavadas. E após algumas lavagens pode ser que desbote essa tinta. Então eu uso porque as minhas bonecas não são lavadas. Mas caso você queira trabalhar com boneca de pano para brincar, eu aconselho que você utilize pincel e tinta de tecido mesmo. E por falar em pincéis, eu adquiri recentemente esses pincéis ultra finos. É difícil de achar em papelaria um pincel bem fininho para você fazer esses traços, caso não queira usar a caneta Micron ou caso você queira trabalhar com boneca para brincar. Então, esses finos assim, ó, facilitam demais na hora de fazer esses traços. E olha que legal, esses pincéis eu também comprei na Shopee e são pincéis que as manicures utilizam para fazer aqueles desenhos nas unhas. Então foi numa lojinha virtual de cosméticos, entre outros materiais para manicure, que eu consegui achar esses pincéis e vão facilitar muito na hora de fazer a boneca. Peguei esse pincel bem fininho, vou usá-lo para fazer os cílios aqui na parte de baixo para vocês verem. E olha só como ficou, bem parecido com o risco da caneta. E tá aqui uma dica para vocês: comprem pincéis que as manicures utilizam porque eles são ultra finos e facilita demais. Outra dica super importante é adquirir esses boleadores. Também comprei nessa lojinha que vendem materiais para manicure, e esses boleadores são ótimos para fazer aquele brilho no olhinho da boneca. Existem com vários tamanhos, então tem aqui, ó, a pontinha com a bola bem maior, tem outras menores, e o que é legal, aqui não são 5 boleadores, são 10, porque cada pontinha dessa tem uma bola com um tamanho diferente. Muito bom e barato, tá, gente? Comprei também na Shopee, vocês encontram com facilidade. Ah, e dá para fazer sem boleadores? Claro que dá, gente. Você pode pegar um palitinho de dente, molha a pontinha, faz esses riscos aqui, ó, bem fininhos, ou então usa como boleador, né, para fazer o brilho no olhar da boneca. Dá para fazer sim, mas se você puder adquirir, vai facilitar bastante, até porque é bem baratinho, então eu sugiro que você adquira esses materiais quando puder. Bom,
O próximo passo tem a ver com retalhos. Aqui eu guardava os meus retalhos em saquinhos transparentes, mas eu percebi que ao longo do tempo esses saquinhos ficavam bem volumosos e ocupavam muito mais espaço do que se eu guardasse em potes de vidro. E olha só, gente, realmente é muito prático. Você pode reutilizar potes de óleo de coco, potes de azeitona, de palmito, seja lá do que for, de doce, enfim. Eu guardei alguns potes e separei aqui por cores. Então tem pote vermelho, laranja, amarelo, verde. E aqui eu vou mostrar para vocês. É só você colocar o retalhinho. Antes disso, borrifa um pouco de essência, tá? Você vai borrifar aqui no fundo e depois coloca os retalhos, prensa esses retalhos para caber mais, e eu garanto que vai caber muito mais do que no saquinho transparente que você estava usando. E você vai separando por cores, tá? Vai caber bastante e fica uma coisa bem mais organizada, né, gente? Os potinhos ficam ali separados, tudo bem bonitinho, né? Decora a tampa e fica aqui a dica para você. Isso também vai proteger daquele cheirinho de mofo que sempre fica, né, no período de inverno. Então, fica aqui a dica, cabe bem mais do que no saquinho e você pode guardar ocupando bem menos espaço do que acumulando sacos e mais sacos com retalhos. Então fica a dica aí para você que está iniciando. E agora, gente, chegou a chuva, chegou o frio, mas também veio junto o mofo, aquele cheiro terrível que fica impregnando tudo. E, consequentemente, os nossos materiais vão ficar com esse cheiro caso não sejam protegidos. Aqui eu guardo os meus tecidos em sacos transparentes, borrifo um pouquinho de essência para ficar aquele cheirinho agradável e vou colocando os tecidos. Tenho vários. Não cabem muitos no mesmo saco, mas eu vou separando ali, tem muitos no móvel. E eu trouxe apenas esses 4 pacotes para vocês verem como eu faço. Então, é só borrifar, gente, dentro uma essência. E depois você vai separando uma quantidade de tecidos, separa por cores, tá? Por tons. E isso vai te ajudar a proteger do cheiro de mofo nesse inverno. O bom mesmo e bonito de se ver são os tecidos todos empilhados no móvel, separados por cores, fica muito lindo, porém, infelizmente, não tem muito o que fazer em relação a isso. Você não vai ficar lavando os seus tecidos toda vez que precisar usar para fazer uma peça, né? É muito cansativo, não dá para você ficar colocando esses tecidos na máquina, tem que ser lavado à mão. E isso daí é muito trabalhoso, não tem condição de você ficar perdendo tempo fazendo essa lavagem de todos os tecidos. Então, é melhor proteger com os saquinhos. Eu sei que na internet ensina vários truques para poder evitar esse cheiro de mofo nas coisas, no guarda-roupas, nos outros móveis, no ambiente, enfim. Já fiz algumas vezes usando sal grosso com amaciante, coloquei nos potinhos cheios de furos e pus lá no guarda-roupa. No começo, até que fica bem agradável o cheiro no ambiente, mas com o passar das semanas, você vai ter que fazer esse processo de novo, vai ter que descartar esse sal grosso com amaciante que você fez e trocar, e assim você vai fazer durante todo o inverno. Eu acho cansativo, não sei se tem outra dica que possa ser útil. Se você souber, comenta aqui embaixo. Mas a única solução a longo prazo que eu achei para poder proteger os meus tecidos são nos saquinhos mesmo. Bom, a próxima dica para quem está começando é em relação ao tecido. Quando você comprar um tecido, o ideal é que você deixe ele durante um tempo na água, certo? Vou te dar 2 razões para isso. Você vai pegar, primeiro, o pote com a água, não precisa pôr nenhum produto, pelo menos é assim que eu faço. Então, comprei o tecido, vou colocá-lo aqui na água, pega um potinho pequeno ou um maior, caso você compre muitos metros de tecido, e
Faça isso separadamente, tá? Não coloque vários tecidos no mesmo pote. Então, se você comprou um tecido rosa, outro amarelo, outro azul, separa, né? Coloque em potes diferentes. Então, você vai deixar ele aqui por pelo menos 1 hora. Se você fizer esse processo, vai evitar que, primeiro, o seu tecido encolha, porque de repente você pode fazer uma peça, ou roupinha de boneca, ou um estojo, ou uma nécessaire, não importa qual o tipo de trabalho. Se você não fizer esse processo, corre o risco de a cliente lavar o seu produto, precisar higienizar, enfim, lavar e ele encolher um pouco. É natural que o tecido encolha. Então, é melhor que você faça esse processo antes de costurar a sua peça do que ter aí algum problema com a cliente depois. Da mesma forma, quem trabalha com bonequinhas, o ideal é que você faça isso com o tecido que vai usar para fazer a calcinha, para fazer a roupa dela. Deixa durante 1 hora assim submerso. Ok, segundo motivo é em relação à tinta. Imagina só, a cliente pega a peça, resolve lavar por algum motivo e depois a tinta sai desbotando, manchando todo o tecido. Então, esse processo vai evitar esse tipo de problema. Pode ser que você, colocando o tecido de molho, não saia tinta nenhuma. Ótimo, mas acontece de às vezes sair um pouquinho de tinta na água e esse processo vai evitar problemas mais na frente de manchas no tecido. Então, se não soltou água, ótimo, você vai pegar o tecido, não vai torcer, você vai apertar só para tirar o excesso de água, isso depois de 1 hora, mais ou menos, né, do tecido aqui de molho. Depois vai estender no varal na sombra, não deixa no sol, tá bom? O processo é esse. Agora, se depois de 1 hora e poucos minutos por aí, você notar que saiu tinta, não tem problema, joga fora a água, troca, né? Coloca uma água limpinha e deixa o tecido lá novamente por mais ou menos meia hora, 40 minutos para ver se vai soltar tinta de novo. Se soltar, repete o processo até você notar que não soltou nenhuma tinta. Se não soltou, é só dar uma apertadinha para tirar o excesso do tecido e estender na sombra. Só isso. Então, toda vez que eu compro um tecido, eu faço esse processo. Gostaram das dicas de hoje? Eu espero que sim. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e conte aqui embaixo o que é que vocês acharam, se tem alguma dica extra para poder compartilhar comigo, com as colegas, enfim. Lembrando que eu prometi fazer mais um vídeo daquela série de bonecas em seus diversos nichos. Eu prometi fazer uma boneca para quem quer seguir nesse caminho fazendo personagens para festas infantis, tanto para alugar como para vender. Então eu escolhi a personagem muito fofa por sinal e eu tenho certeza que vocês vão amar e com o mesmo corpinho vocês vão poder fazer outros personagens, enfim. O vídeo tá quase pronto, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fiquem ligadas, ative o sininho de notificações porque quando eu soltar o vídeo vocês vão receber um aviso. A gente se encontra lá. Beijão, tchau, tchau!